Bom dia, meus irmãos, paz no seu coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir a sua proteção, pedir luz em nossos caminhos, pedir que a nossa saúde seja revigorada, que a gente consiga viver em paz e com muito contentamento no coração. Pedindo sabedoria, meu Pai, para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 23 e o título é O que existe por trás das paredes brancas? Essa pergunta é para vocês descobrirem o que é, mas eu não estou perguntando sobre nenhuma parede que a gente possa ver na rua, não é isso. Mas é algo espiritual. Por que as escrituras vão falar sobre essas paredes brancas? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, porque pensando a gente grava um pouco mais cada situação que está na Bíblia. O apóstolo Paulo vai começar falando que ele tem cumprido o seu dever para com Deus com toda a boa consciência. Será que nós entendemos o que é cumprir o nosso dever com Deus com toda a boa consciência? Tudo que eu falar para vocês talvez não seja tão importante que a gente vê a definição do próprio Paulo. Vou ler para vocês 2 Coríntios 1:12. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. O ponto principal é depender da graça divina e não da sabedoria humana. O apóstolo Paulo está falando nesse caso da sua sabedoria, seus interesses pessoais, do seu povo e tudo mais, mas que ele dependia exclusivamente da sabedoria de Deus em tudo o que ele estava fazendo. Leitura de Atos, capítulo 23, versículos de 1 a 11. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida.
Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Quando Paulo disse isso, o sumo sacerdote Ananias mandou que aquelas pessoas que estivessem perto de Paulo batessem na sua boca. Vejam que atitude desse sumo sacerdote. Aí nós vamos começar a entender a situação dessas paredes brancas, vão observando a história. E também não confunda esse sumo sacerdote Ananias com o outro sumo sacerdote Anás. Muitos deles aplicam muita crueldade sobre a população. E um outro sacerdote também muito famoso é Caifás. Então nós vamos analisar essa situação das paredes brancas ligadas a certas pessoas que receberam um cargo dado por Deus, mas na realidade elas são presenças satânicas nas igrejas e agem totalmente contra Deus e a favor do Satanás. Aí então agora eu acho que vocês já entenderam quando Paulo diz: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? É porque esse sumo sacerdote, ele agiu ilegalmente, mandando as pessoas ferirem Paulo, bater na boca dele. E veja que é ilegal para as leis humanas e também para as leis de Deus. Essa parede branqueada, vamos analisar, por exemplo, um muro que estava prestes a cair. A pessoa, para enganar os olhos dos outros, o que ela fazia naquela época? Ela pintava a parede de branco com a cal, porque a cal é algo muito barato, sempre foi. Então, aos olhos da pessoa, parecia que aquela parede estava quase que perfeita, mas na realidade é uma parede que estava prestes a cair. Nós conhecemos também a teoria dos túmulos caiados, os quais por fora eles são lindos, brancos, puros, como muitos profissionais religiosos se mostram em trajes brancos. Eles se apresentam com uma figura similar a anjos, mas por dentro eles são lobos devoradores. Eles não estão fazendo o trabalho com sinceridade, eles estão atrás do dinheiro, eles estão atrás de sucesso, eles estão atrás de vender algo. Tudo isso são muros brancos ou túmulos caiados, porque dentro desse túmulo o que tem? Ossos do ser humano em decomposição, em putrefação, para a gente falar o português claro. Então, a pessoa vai colocar aquele túmulo em mármore branco ou de outras cores. A gente vai nos cemitérios ver túmulos maravilhosos.
mas a preocupação com a alma da pessoa é muito pouca. Bem poucos têm aquela preocupação com a sua alma, que deveria ser a nossa primeira responsabilidade. Então nós devemos tomar muito cuidado para não ser como esse sacerdote Ananias, que era uma parede branca, segundo o apóstolo Paulo e também segundo as suas ações diante de todo o povo ali. Isso que eu acabei de falar para vocês faz parte de uma profecia de Ezequiel, que o apóstolo Paulo estava citando para eles. Está escrito em Ezequiel 13, 10 e 11. Eu vou ler para vocês. Isso acontecerá porque esses profetas enganaram meu povo, dizendo: tudo está em paz, quando não há paz alguma. É como se o povo tivesse construído um muro precário e esses profetas cobrissem com cal. Diga aos que passam cal que o muro logo cairá. E aí, leitura de Mateus 23, 27, que está escrito: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. E aí aquelas pessoas que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Veja que Paulo nem sabia que era o sumo sacerdote que tinha dado a ordem para bater na sua boca. Por quê? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo estava com dificuldades na visão. E também o sinédrio ali estava superlotado. Nós não sabemos a distância em que Paulo estava desse sumo sacerdote. Então, ele não tinha ideia de quem é que tinha dado a ordem. Agora, a ideia de insulto à autoridade de Deus é usada até hoje. Frequentemente eu vejo nas redes sociais líderes religiosos que estão totalmente errados, mas que dizem que eles têm a autoridade de Deus, que Deus os colocou naquele lugar. Isso é verdade. Deus coloca as pessoas para comandar as igrejas, mas como Ananias, como Caifás, como Anás, nós vemos que essas pessoas escolhem um outro caminho e eles fazem uma igreja totalmente diferente daquela igreja que Deus idealizou desde o começo e que o apóstolo Paulo fundou muitas delas. Se a gente analisar as igrejas daquela época e as igrejas que nós temos hoje, nós vemos uma situação muito difícil da gente entender essa mudança. Mas essa mudança não foi dada por Deus, mas pelo homem. Então, questionar a autoridade dessas pessoas que dizem ser autoridade, mas na realidade elas não têm autoridade porque elas se perderam no mundo maligno, não é errado. Por quê? Porque a gente quer sempre a verdade. Agora, esse questionamento deve ser um questionamento com amor. E também tomar cuidado para não aceitar tudo que aqueles que dizem ter autoridade estão dizendo que veio de Deus e na realidade são coisas totalmente humanas. A questão do desrespeito às autoridades nas igrejas, as pessoas usam isso porque está escrito na Bíblia que nós não devemos desrespeitar essas autoridades. E um dos exemplos está em Êxodo 22, 28, que está escrito: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Aí também é muito confundido com a autoridade humana, por exemplo, o presidente, um senador, alguém que está no poder. Mas muitas vezes em que a Bíblia fala de autoridade, não é a autoridade
humana, mas a autoridade dentro da igreja, que é o que está dizendo aí em Êxodo. E outra coisa a considerar é que as autoridades das igrejas, das sinagogas naquela época estavam ligadas com a política na época. Veja que esse sumo sacerdote, por exemplo, ele estava ligado ao Sinédrio e eles poderiam condenar Paulo por blasfêmia, mesmo num julgamento informal e ilegal como estava acontecendo. E aí Paulo declarou ser um fariseu lá dentro do Sinédrio. Primeiro ele declarou ser romano, porque ele era romano por nascimento. E agora ele está declarando ser um fariseu, porque ele é filho de pais judeus. Então Paulo era um judeu. Mas, ao declarar isso, com certeza, o apóstolo Paulo iria obter o apoio dos fariseus. Veja que dentro da sinagoga, dentro do sinédrio, eles estavam misturados. Judeus, fariseus, saduceus, eles estavam ali nos seus grupos, não concordando religiosamente, mas eles tentavam concordar de acordo com a lei. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Para a gente entender o porquê dessa divisão, que o apóstolo Paulo conhecia muito bem, porque ele já tinha sido membro do Sinédrio, ele mesmo, Paulo, vai explicar para nós aí no versículo 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Se os fariseus admitem todas essas coisas, seria muito mais fácil e provável que dentre os fariseus muitos já eram simpatizantes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ressuscitou na frente de muitas pessoas. Então, muitos fariseus estavam indo para o cristianismo por causa dessa crença deles. Mas esse foi o motivo pelo qual os fariseus ficaram contra os saduceus ali na assembleia e eles vão liberar o apóstolo Paulo. E no meio daquela confusão, os fariseus ficaram irados e disseram: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele, porque eles acreditavam em espírito, eles acreditavam em anjo e achavam que era fora do comum tudo aquilo que Paulo vinha realizando. Aí os saduceus ficaram irados e a confusão foi total dentro do sinédrio. Aí os guardas romanos, com medo deles acabarem com o apóstolo Paulo ali mesmo, retirou o apóstolo Paulo de lá imediatamente. Aí Paulo, ainda preso, Jesus Cristo aparece para eles. Essa aqui é a quinta aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a Paulo. Jesus Cristo sempre aparecia a Paulo nesses momentos cruciais e Jesus vai falar para ele que da maneira como ele testemunhou diante dos judeus, ele iria também testemunhar diante dos romanos. E isso era muito importante porque também Paulo queria fazer isso. Paulo queria chegar a Roma e testemunhar sobre a palavra para eles. E Jesus estava de acordo com esta vontade de Paulo. Então, gente, o que é que existe realmente por trás dessas paredes brancas? A gente tem que ter isso em mente porque é uma parede muito clara. A parede branca é a ausência total de cores, a ausência do sentimento, a ausência do amor, a ausência das coisas maravilhosas que vêm de Deus.
Veja que na lição desses sacerdotes e muitos outros, a gente vai ver que eles receberam a posição de Deus, mas estão traindo a Deus. Hoje em dia, a gente vê muito disso acontecendo. A gente vê muitas religiões por aí que não deveriam nem existir, mas elas existem por um propósito. E normalmente o propósito dessas religiões existirem é que elas existem com a autorização de nosso Senhor Jesus Cristo, que é parte do programa dele para levar as pessoas para Deus. Porque veja bem que uma pessoa que não se identifica com aquilo que eu falo, acha que aquilo que eu falo não tem nada a ver, mas ela vai se identificar com uma religião que nem estudar a Bíblia estuda. Vamos ver. Mas vamos pensar que aquela religião também existe com a aprovação de Deus. Deus usa todas essas ferramentas para trazer as pessoas para o caminho certo. Então, um certo dia, essa pessoa ela vai ficando nessa religião, até que um dia ela vai descobrir algo que não bate, algo que está totalmente fora, que desagrada. E aí essa pessoa vai deixar essa religião e vai para uma outra religião que ela acha que é melhor. E assim, essa pessoa é como se estivesse subindo degraus na vida, até ela chegar à conclusão que tudo que está fora da palavra de Deus não é aquilo que Deus quer, não é? Não é que essas religiões estão corretas, não, elas vão ser julgadas muito severamente por nosso Senhor Jesus Cristo, mas nosso Senhor Jesus Cristo está usando essas religiões malignas também para trazer muita gente para si. Isso é algo muito verdadeiro para a gente prestar muita atenção. Nunca se esqueçam dessas paredes brancas. As pessoas que se vestem de anjos, de pessoas santificadas em branco, mas não tem nada a ver, porque esse branco é o branco da ausência de Deus, como o branco é a ausência de cores. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a figura de Jesus Cristo, quando aparece em branco, não é esse branco da cal que a gente conhece, não. Não é esse branco de maneira nenhuma, mas é um branco que a gente não tem nem capacidade de descrever. Um branco totalmente translúcido, totalmente glorificado, que a gente talvez um dia vai ter a capacidade de entender toda a sua magnitude. Então, a gente não pode ser o tipo de cordeiro que é levado por qualquer pastor. O nosso pastor é um só, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa, que Jesus te abençoe, que o seu dia seja cheio de bênçãos, de paz, que a sua família esteja em harmonia, que você tenha muita saúde, saúde corporal e espiritual, para que tudo esteja em equilíbrio e que você tenha paz, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. Fiquem com Deus.